Rafael, até agora você só passou o trabalho, já teve outras aulas? Como é que é? Só o trabalho. Então, a primeira aula começa hoje. Uhum. Que ótimo. Você só quer o corte nos banheiros e nas cozinhas, né? A Isso, fachada também. isso. É, menos mal. Vamos lá, então. Pessoal, vou compartilhar a tela para a gente começar, tá bom? E a gente já vai conversando. Pessoal, acho que todos estão vendo a tela, né? Tá tranquilo. Só dividir aqui para mim também, para mim enxergar vocês. Isso aí. Vamos lá. A disciplina, né? Ela vem como base para a gente falar principalmente sobre as instalações, sejam ela água fria, água quente e esgoto, principalmente. Além disso, a gente vai tocar em alguns outros assuntos, como água pluvial, combate a incêndio, né, o PCI, Programa de Combate a Incêndio, e ainda tem um bônusinho que é a parte de gás, que é algo que vira e mexe, pega a gente nas obras aí, a gente precisa saber pelo menos um pouco. A disciplina de 8 créditos, carga horária de 72 a 80 horas, né? Oitavo período, e por aí vai. Os nossos principais objetivos, falar um pouquinho sobre essa parte de sistemas, como o engenheiro civil deve, principalmente, saber executar essas obras e orçar elas, porque muito do que vem sendo cobrado hoje pelo profissional é a questão de valores, né? Como chegar nesse valor final, como não dar preço errado, uma coisa que a gente vem vendo muita reclamação com relação a isso. Então é onde a gente vai cobrar bastante de vocês. Então a gente, igual eu já adiantei, principalmente água fria, água quente de esgoto. Complementar, água pluvial e incêndio. Sistema de água fria, então a gente vai ver os principais elementos, estimativa de consumo, como fazer reservação, dimensionamento de subramais, ramais, colunas, barriletes, parte de recalque. A gente vai passar por todas essas demandas. Além disso, a gente vai ver que a parte de água fria ela tem que ter um certo padrão. Que padrão que é esse? Quando às vezes na sua casa, né? Às vezes dias muito frios, o que aconteceu? Vamos lá. O que você faz, Eduardo? Quando está muito frio e o chuveiro não consegue esquentar água o suficiente, o que você faz? Tá mudo seu microfone. A gente liga menos, né? Então, você diminui a vazão dela. Sim. Então, uma das coisas que a gente faz, a gente diminui a vazão para poder aquecer mais. Mas o ideal seria o quê? Que a gente tivesse uma água, uma quantidade, numa qualidade, né, seja ela de temperatura, e também com uma pressão adequada. Quantas vezes a gente precisa ali, por exemplo, quem lava roupa, essas coisas, sabe bem que, por exemplo, a gente às vezes vai colocar a máquina para encher, demora horas quase para a máquina encher porque a pressão da água é muito baixa. Ou, por exemplo, você vai lavar a calçada e a pressão da sua casa não tem uma pressão adequada, então fica muito fraquinha a água, você não vai conseguir. E além disso, a continuidade. Continuidade em que sentido? Ter uma reserva suficiente, porque a gente vive em uma região que vira e mexe falta água. E isso não é exclusivo de Goiatuba, né? Ou, por exemplo, de uma região em Morrinhos ou Goiânia. É normal, dentro do nosso país, a gente ter, às vezes, racionamento de água, ou períodos do ano que a própria prefeitura fala que não, mas tem aquele racionamento ali, né, programado para poder reduzir, ou mesmo com algum problema ou manutenção da própria rede que você fica sem água. Então, você ter ali uma certa quantidade de água para o funcionamento normal da sua casa e você não sentir essa falta. É através de uma reservação para ter continuidade no seu consumo. Então, a parte de água, a gente vai tentar trazer esses 4 itens muito bem detalhados. Como que funciona? Né? Normalmente, a gente tem lá um manancial ou uma rede de captação. A gente tem uma estação elevatória, ou seja, que pega e vai conseguir elevar ela até chegar a uma estação de tratamento. Depois, a adutora de fazer o tratamento vai para um reservatório, provavelmente em regiões mais elevadas da cidade. E aí, na maioria das vezes, por gravidade,
eles mandam para as redes de distribuição até chegar na nossa casa. Então, o que a gente precisa? Contar com uma boa pressão. E a pressão, como vocês já viram muito bem em hidráulica, provavelmente, vocês vão ver que o principal foco nosso é o quê? Quanto mais alto estiver a caixa d'água, maior vai ser a coluna de água que vai formar, maior vai ser a pressão. Então, por que normalmente os chuveiros são os locais onde a gente tem a pior pressão de uma edificação? Porque está mais próximo do teto, é o ponto de água mais próximo que a gente tem do teto. Ou seja, está mais próximo da caixa d'água. Então, a distância entre o chuveiro e a caixa d'água é menor. Então, tende a ter uma pressão menor. Já o contrário também vale. Qual o ponto de água mais próximo que a gente tem no chão, normalmente? O ponto mais próximo que a gente tem do chão é a ducha higiênica. Então, normalmente, a pressão da ducha é um pouquinho melhor. E quando a gente fala de prédios, edifícios maiores, isso também vale. Não sei se vocês têm familiaridade com isso ou não. Muitas vezes, os apartamentos de primeiro pavimento, eles têm um preço diferenciado. Por que o preço dele é diferenciado? Ele normalmente é mais barato. Alguém sabe me dizer por quê? E não tem a ver só com pressão, tá? Alguém sabe o motivo? Valendo ponto. Não? Ninguém? Ninguém ganha ponto? Eduardo? Eu ia falar... baseado nisso... Não vou falar, não. Não sei se tá Fale, certo. vai que ganha ponto extra. Já vai ser aprovado a matéria. Não. Tô viajando. Vamos lá. Quando a gente fala primeiro pavimento, água. Normalmente a gente vai ter água na caixa d'água lá em cima e vai mandando para os andares de baixo, não é? Deixa eu falar. Que às vezes vai mandando e vai passando de lugar até tal lugar, né? Tipo, vai descendo. Aí, tipo assim, como é o primeiro, é a última a chegar. É isso? E aí, o que vai ser o último a chegar? A água. Então, vai ser o último a chegar e aí o que vai ter? A água vai chegar fria ou muito quente. Se fosse falando de água quente e tal, teria até um certo sentido. Quando você fala o último a chegar, a último ponto a chegar, por exemplo, primeiro pavimento, a gente está falando de pressão, quanto maior a distância, maior a pressão. Então a pressão vai ser muito maior. Sim. Então, normalmente, o primeiro pavimento estoura muita tubulação, tem uma pressão alta demais. Só que o contrário também vale na questão de esgoto. Por quê? O esgoto também, ele tende a ir para baixo. Qual o sentido? De ir juntando, vamos falar merda, né? Para não falar outro nome. Entupir. E vai juntando, vai juntando. E lá no primeiro pavimento é onde recebe tudo para encaminhar. Então ali, normalmente, gera entupimento, tem concentrações de tubulação. Então, normalmente, o primeiro pavimento ele é menos valorizado do que outros pavimentos por conta dos problemas que podem acontecer. Principalmente na parte de água e esgoto. Tá? Então, a gente tem esse pequeno problema aí. Mas já foi meio pontinho. Mais ou menos. Pela participação, já ganhou um maisinho aqui, já tá valendo. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente tem uma normativa própria, essa normativa está, inclusive, atualizada, né? Existe uma normativa nova, essa daqui é a última que mais se utilizou, tinha muito tempo que ela não atualizava, se eu não me engano, ela atualizou em 2019, 2020, tem que até confirmar. Mas aqui vocês mais vão encontrar em livros e coisa, é essa daqui de 98, certo? E ela preconiza que a água fria, né? A parte de água, ela tem que ter, além desses itens que a gente falou, né, que a gente vai trabalhar com qualidade, quantidade, pressão e continuidade, ela tem que ser muito boa para a parte de higiene, né, ela tem que garantir, tem que ser segura, tem que ter economia e tem que ter conforto. E aí, quando a gente fala de conforto, temperaturas adequadas para o seu uso, né, a gente vai trabalhar muito com isso. Então, parte de higiene, limpezas das peças, né, todas as peças terem garantir uma limpeza, uma segurança, atendendo os padrões aí de potabilidade principalmente, economia, ou seja, dimensionamento correto, né? Nada em excesso, a gente vai ver. Conforto, questão de qualidade, a gente entra aqui também na parte de ruído, né? Então,
ruído, a gente vai falar aqui do golpe de Ariete. Quem gosta de filme antigo aí, filme de, sei lá, tipo o Castelo, que vem aqueles trem para derrubar o portão do castelo, alguém lembra disso? Viking, né? Quem assistiu muito Vikings aí, Senhor dos Anéis, alguma coisa. O pessoal, o que eles pegam? Pegam uma torona de madeira, vem lá 20 marmanjos carregando a tora para bater no portão, não é? Aquela peça, né, de madeira lá, tal, que lá chama-se ariete. E aí deu-se o nome de golpe de ariete para quê? Para quando a gente tem pressões grandes demais, que vem, a água costuma vir, descer, e ela vai ter uma curva. E na hora que ela bate na curva, ela vai gerar um impacto, como se fosse o ariete batendo no portão. Então, essas pancadas que tem na tubulação, às vezes por uma pressão excessiva, normalmente a gente denomina ele como golpe de ariete. E esse golpe, normalmente, ele tende a romper. Então, volta o que a gente falou. Primeiros pavimentos sofrem mais, tem mais rompimentos, mais rachaduras, mais vazamentos. E um dos problemas é essas pancadas, os golpes de ariete. Outra questão interessante é a gente falar de manutenção, né? Todos os equipamentos, a gente tem que dimensionar eles, né? Existem alguns, inclusive, com visita, ou seja, que facilita desobstrução, ou limpeza, ou a própria montagem deles que a gente tem que atender, né? Nessa parte. Então, a gente vai tentar ser o mais econômico, pensando no abastecimento, considerando a melhor forma de economia dos equipamentos. Nem sempre a economia vai também em dimensionar do menor tamanho possível. Por exemplo, quem constrói muito aqui? Eduardo, você constrói. Eduardo, qual que é a tubulação normalmente que mais você usa de água fria? Tá desligado o microfone. Cruvinel, seu microfone tá desligado. Tá desligado o microfone.